pessoas podem divergir, é bom para a democracia que a gente tenha divergência, que a gente viva num mundo plural. O que não é muito bom, que não é muito bom, não é nada bom, é que a gente acha que a única solução para resolver os problemas do país é eliminar o outro lado. Eliminar, sei lá, um terço do Uhum. país, um quarto do país. Sem esses, se tiver esses caras, não tem jogo. E aí, à medida que esse sentimento vai se tornando cada vez mais acentuado, mais forte, a gente caminha para a violência política. Essa é a minha principal preocupação. E eu tenho um monte. E a gente tem um monte de evidências de que a gente está caminhando para esse caminho perigoso. Não só no Brasil. Mas não só no Brasil, mas no Brasil acho que está muito acentuado. A coisa tá indo para um caminho, eu não sei se tem volta também. Porque eu me lembro nos anos 80, quando a gente divergia, morei 40 anos no Rio, então eu sou naif aqui em São Paulo, entendeu? Então eu não domino o exemplo que eu vou te dar, é um exemplo carioca, porque era o exemplo que eu vivi. A gente tinha uma divergência assim, uma pessoa ia votar no Brizola e a outra odiava que você votasse no Brizola. Ok, mas a gente almoçava junto, a gente discordava e dizia, como é que você pode? Eu não entendo, entendeu? E não passava disso. O tom, você não cogitava de não encontrar mais com o outro, entendeu? E agora não, agora você não encontra mais, você quer cancelar o outro, você quer que o outro perca o emprego, você pede a cabeça do outro. Eu É, vejo coleguinhas meus, jornalistas, pedindo a cabeça de outro coleguinha jornalista e fico escandalizada. Como assim, entendeu? Não é que a gente tenha que ser unido, todo mundo irmãozinho de mão dada, não é isso. Mas também não é isso, não é esse cancelamento, essa... Eu estou assustada com tudo. Eu acabei de ver uma coisa que me assustou muito, que é o Alexandre de Moraes, parece que vai processar ou fazer um inquérito com um deputado que eu não sei o nome, porque ele chamou uma senhora de mulambo, uma coisa assim. E, por acaso, essa senhora é negra, então ele associou o mulambo ao negro, o Alexandre de Moraes. E aí eu fiquei pensando em Minas Gerais, de onde eu venho, que a gente dizia assim, quando a gente ia sair mal arrumada, estava mal arrumada e você passava e falava, vamos ali tomar um sorvete, eu falava, não vou assim toda mulambo. Entendeu? O mulambo tinha outro significado, entendeu? Eu não sei se etimologicamente quer dizer alguma coisa ligada à etnia e tal. Eu sei que a gente usava essa expressão ligada a mal vestido, sabe? Com roupa de andar em casa, que nem se dizia antigamente. Não era uma coisa de maldade, entendeu? E agora é. E é, tudo está sabe, ficando muito difícil, Pablo. Eu não sei mais o que a gente diz, o que a gente não pode dizer, o que a gente vai ser cancelado se disser. porque a gente está muito hipersensível. Eu acho que um pedaço. Desculpa aqui se eu estiver sendo muito acadêmico, é vício, tá? Na Tá. universidade, ainda mais que está no meu assunto, assim, que eu passo o dia inteiro lendo. Mas, assim, a nossa identidade está muito colada na identidade negativa do outro. Ou melhor, na imagem que a gente faz do outro. Vou dar um exemplo para ficar muito claro. O pessoal de direita acha que o pessoal de esquerda é corrupto. Não é que o político deles é corrupto. Eles acham que o pessoal de esquerda é corrupto. Né? Acha que as pessoas são de esquerda. E eu me defino, então, como eu sou anti-esquerda, eu sou anticorrupto, sou uma pessoa justa, correta, uma pessoa de bem. Né? E eu sou o avesso do que eu acho que o outro é, de como eu pinto Uhum. o outro é. A mesma coisa acontece na esquerda. A esquerda, ela pinta a direita como gente que não gosta de pobre, gente que maltrata pobre, quer que pobre se exploda. E a pessoa de esquerda se define como o anti isso, e portanto ela é a pessoa que defende a justiça social. Só que quando a gente vai ver a autodefinição das pessoas, não bate. A pessoa de direita, a principal questão dela tem a ver com no Brasil tem muito a ver com a questão da corrupção política. É o cara que não tolera corrupção. Ele não é o cara que anti-pobre, de jeito nenhum. A definição dele é um cara que não tolera a corrupção, não tolera o mal feito. E o cara de lá não é um corrupto, obviamente não se define como corrupto, ele se define como um Uhum. cara que defende a justiça social. E você vê que eles estão, cada um imaginando o que o outro é e dizendo, eu sou o cara que é anti ele. Você vê? Eu, ao mesmo tempo, me defino fantasiando o que o outro é. Claro que Uhum. tem gente na esquerda corrupta e claro que tem babaca na direita, mas obviamente que nem todo mundo na direita é Uhum. babaca e nem todo mundo na esquerda é corrupto. São estereótipos que a gente forma e a gente começa a se definir pela,
pela negação do outro. E é essa negação que faz com que eu fale, não tem jeito na política. Eu quero um país, se o meu principal valor é que a gente tem um país justo, esse cara não pode existir, porque esse cara vai lutar, ele quer que o pobre se dane, se lasque. Então tem que tirar esse cara da comunidade política. Só que esses caras, são 30% do país. Vai matar? Vai pôr em campo de concentração? O que a gente vai fazer? E quem que são esses caras? Esse cara é minha tia, meu primo, meu vizinho, meu colega de trabalho. Né? A mesma coisa vale para o cara de direita. Ele fala, esses caras são corruptos, estão roubando o país, não dá para viver nesse país porque eles estão roubando tudo. Mas vai fazer o quê? Vai matar 1/3 da população? E não precisa matar, porque primeiro, que não tem 1/3 do Brasil não é ladrão. E nem 1/3 quer que pobre se expôs. Isso é uma alucinação coletiva que a gente entrou. Não tem 1/3. Em segundo lugar, é que a gente não resolve os problemas matando os outros, com banho de sangue. Não dá para resolver. E a gente entrou numa dinâmica muito acentuada, porque daí quando a gente começa a vestir essa camisa, fica um lugar muito quentinho, porque você fica na tua comunidade, fechado, de amigos, de pessoas que pensam parecido com você, e cada vez que você ataca o outro, é quentinho, você recebe like, você recebe abraço, é isso aí, porque você se sente bem, você se sente do lado certo da história, as pessoas que pensam como você te abraçam, só que ao mesmo tempo você está fomentando ódio e divisão social, dos dois lados. E a gente está caminhando numa espiral de destruição da nossa comunidade maluca, da qual a gente precisa interromper. A gente precisa parar com essa maluquice. E o primeiro ponto de partida é que a gente precisa entender que o outro lado tem pessoas de bem, de boa vontade. O cara da esquerda não é um maluco corrupto. Ele pode votar num cara que foi corrupto, mas ele quer o bem do Brasil. E o cara de direita quer o bem do Brasil. Os dois querem o bem do Brasil. Eles têm ideias diferentes sobre quais são as prioridades, mas são pessoas de bem, pessoas de boa vontade, e a gente precisa acalmar. E quando a gente for olhar para a opinião, aí você põe o traçado, assim, sobre fatos, sobre a turminha que eu odeio. Vamos falar sobre fato. Por exemplo, a gente fez pesquisa lá numa passeata da CUT e perguntou para os caras que estavam na passeata da CUT o que eles pensavam contra a corrupção. Eles odiavam a corrupção. Eles achavam que era um problema gravíssimo. Realmente eles achavam um problema gravíssimo. A gente foi perguntar para os caras que estavam protestando lá contra a Dilma, na época ainda da campanha contra a Dilma, o que eles achavam da desigualdade social. E eles defendiam que tinha que ter escola pública para todo mundo, saúde para tudo, que é o pilar do nosso sistema social. Cadê a enorme divergência? Todo mundo quer escola e hospital público, serviço bom para todo mundo, e todo mundo quer o fim da corrupção. Mas aí a gente inventa esses monstros e está se destruindo, e tem um pedaço aí do sistema político que para ele é bom esse jogo, porque ele faz voto, quando você fica muito apaixonado, você faz campanha política para o candidato. Isso está muito perigoso porque termina em violência. Então, a gente precisa realmente começar uma conversa no país que é acalmar os ânimos e respeitar as pessoas. Realmente, a gente não precisa caminhar no centro, não precisa abrir mão de nada do que você pensa. Você é de direita, você não precisa virar de esquerda, e o cara de esquerda não precisa virar. Ele só precisa entender que o tio dele, que o primo dele é uma pessoa de bem, está pensando no bem do Brasil e tem os seus motivos. Todo mundo aí nessa história tem os seus motivos para querer justiça social ou fim da corrupção. E, na verdade, a gente vai precisar das duas coisas, não é? A gente precisa acabar com a corrupção. Porque são duas bandeiras absolutamente legítimas, né? E a gente precisa cuidar São duas bandeiras do bem. Por que está antagonizado, né? Mas virou. E a gente precisa escapar dessa espiral, porque é uma espiral complicada. Por que isso tem? Pô, a gente não sabe, mas está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo aqui, ó, no continente americano, está acontecendo na Argentina, tá acontecendo no lugar onde eu já vi pesquisa. Assim. Na Argentina, está na Bolívia, na Venezuela não preciso nem dizer, na Colômbia, nos Estados Unidos, aí na Europa, tá na França, está na Espanha, está na Holanda, entendeu? O negócio está em todo lugar, a gente está entrando numa espiral, a gente não sabe exatamente se foi rede social que fez isso, foi ambiente político, crise política, a gente não sabe, tem umas pistas, mas a gente não sabe exatamente por quê, mas está acontecendo em todos os lugares e a gente precisa frear esse processo porque leva à violência política. Nos Estados Unidos,
tem uns colegas lá que trabalham, que eles estão medindo disposição à violência política nos dois campos. Está assim, 40%, 50% está disposto a usar a violência política para resolver esse problema e crescendo. Você vê o gráfico, ele está embicado para cima. Vai dar ruim isso aí. A gente, quem estuda isso está vendo que vai dar ruim, vai dar violência, e aí é banho de sangue, é brasileiro atacando brasileiro, a gente não pode deixar chegar nisso, não pode. Entendeu? Vota ali, o cara de direita vota, vai fazer política de direita, vai privatizar, tá bom, tá do jogo, deixa o cara privatizar, sai de esquerda, quando chegar a tua vez, aumenta o gasto social, desprivatiza, faz parte do jogo político, não pode achar que aquilo é fascismo, que aquilo é o fim do mundo, e o cara de direita também não... A gente tem que concordar ali das regras do jogo, jogar aí dentro, respeitando, que de vez em quando vai ganhar um, de vez em quando vai ganhar outro, e tudo bem. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.